Olá, amigos! Hoje, os nossos palestrantes foram Alex e Elizabeth Lacerda. Nós temos ouvido falar muito sobre a transição planetária, o ano de 2019. O que você pode nos esclarecer sobre isso? Oi, Ana. Oi, amigos da internet. É uma alegria para nós estarmos aqui mais uma vez na Casa Maria de Nazaré, que nos acolhe com tanto carinho, e para nós é um reabastecimento estarmos aqui. A transição planetária, como Kardec já nos orienta na codificação da doutrina, há vários mundos, as várias casas do meu Pai, conforme Jesus já havia nos orientado também. Esses mundos, eles estão em diferentes momentos. Eles iniciam lá nos primitivos, depois nós caminhamos para os mundos de provas e expiações, no qual a Terra se encontrava. Logo em seguida ele transita para os mundos de regeneração e assim consequentemente. O que nós sabemos, e hoje já é bastante comentado, é que a Terra está num processo de transição desses tempos de provas e expiações, onde ainda o mal prevalece, As nossas escolhas ainda são bastante equivocadas, os planejamentos reencarnatórios eles estão muito direcionados em realmente o acerto daquilo que nós fizemos como escolhas enganosas em outros tempos. E nesse tempo que está chegando agora da regeneração, além do planeta, que há uma transformação em toda essa vibração planetária, mas o principal é que nós só teremos um mundo de regeneração se aqui estiverem encarnados espíritos regenerados. Então, além da modificação do planeta, a principal delas é a transformação na nossa intimidade. Então, nós precisamos abandonar esses nossos vícios que trazemos de tantos outros tempos aí, para que a gente possa permanecer aqui, ou seja, receber essa herança da Terra conforme Jesus já nos orientou. Caso nós não consigamos ou não tenhamos a intenção de nos transformarmos, o que vai acontecer? Nós seremos encaminhados para um outro mundo, um outro planeta, que esteja condizente com as nossas vibrações. E aqui permanecerão aquelas almas que já se regeneraram, ou seja, já abandonaram comportamentos, sentimentos que já não são mais coerentes com essa realidade. Há um grande questionamento se esses tempos de regeneração eles já iniciaram, se eles ainda estão por vir. Nós acreditamos que, assim como a transição do dia para a noite ou da noite para o dia, ela é bastante gradual, nós não teremos uma transição planetária brusca. Ela também é bem tranquila, bem serena. E nesse ponto de vista, eu particularmente acredito que ela já se iniciou. É muito difícil você precisar mesmo, diante de algumas orientações espirituais que nós temos, uma época em que ela vai ser concluída, porque o livre-arbítrio é respeitado por Deus e por esses amigos espirituais que dirigem o nosso planeta. Então vai depender muito também dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, e o que a gente espera é que isso aconteça o mais breve possível. E principalmente que nós sejamos merecedores de herdarmos essa terra, ou seja, estarmos num mundo em que o mal ele ainda vai existir, mas o bem vai prevalecer. Que nós tenhamos essa coragem e a convicção de agirmos de forma diferente e sermos espíritas e espiritualizados para merecer continuar por aqui, porque eu tenho certeza que a Terra já é um planeta maravilhoso, mesmo em termos de provas e expiações. Imagine quando nós realmente efetivarmos aqui esse mundo de regeneração. Alex, ao longo dos anos, a humanidade tem experimentado vários desastres, muitos provocados pelo próprio homem, o que gerou vários desencarnes, os desencarnes coletivos. E recentemente tivemos Brumadinho. Eu gostaria de saber do senhor o que a doutrina espírita nos esclarece a respeito desses desencarnes coletivos, como isso se dá, o que acontece com os espíritos após essas tragédias. Muito bem, essa é uma pergunta bastante interessante e ela é rotineira. E é impossível, no meu ponto de vista, estabelecer uma resposta específica para cada um. Afinal de contas, quem somos nós para termos acesso aos planejamentos de cada um desses espíritos, mesmo que a gente tenha conhecimento que alguns realmente se enquadram nessa coletividade.
Nós já tivemos algumas experiências com casos semelhantes a esse em que houveram, né, desencarnes coletivos, como por exemplo o de Santa Maria, na cidade do Rio Grande do Sul, naquele caso da Boate Kiss. Então nós fomos convidados para realizarmos um evento, inclusive com a participação dos pais, né, daqueles jovens que desencarnaram lá naquele incêndio, né, uma cena assim muito triste, muito dolorosa. E nós fomos convidados com um ano de antecedência, e isso nos permitiu um tempo de estudo. Então nós tivemos acesso ao material que foi produzido, de reportagens, a livros que foram construídos, né, com depoimentos dos envolvidos, né, principalmente dos familiares. E nesse intervalo nós tivemos a oportunidade também de receber algumas orientações espirituais para que a gente tivesse condição de, com maior responsabilidade, direcionar algumas palavras para aquelas pessoas que estariam conosco ali. E é muito interessante porque foi uma surpresa para nós uma informação que nós tivemos em relação ao objetivo, né, principal da espiritualidade, dos próprios espíritos envolvidos com aquele advento. E o que mais nos surpreendeu foi saber que, na verdade, o grande propósito não era direcionado aos desencarnados, mas aos familiares que permaneceram encarnados. Então, o grande objetivo ali, o grande aprendizado, estava para os familiares, que muitos daqueles jovens eram, entre aspas, missionários. Eles se dispuseram a vir aqui para ajudar a cumprir a lei divina, mas muitos deles não tinham, abre aspas, dívidas, fecha aspas, com a lei divina. Muitos deles estavam quites, tranquilos, mas os familiares necessitavam de passar por aquela situação. E nós tivemos informação que a própria Maria de Nazaré, ela esteve naquele local no dia daqueles desenlaces, né, dos desencarnes ali, que foram mortes terríveis aos olhos humanos, mas que muitos deles foram retirados dos corpos e nem sentiram a gravidade daquela situação. Então imagina isso. O caso de Brumadinho, é difícil, para mim seria uma irresponsabilidade afirmar que se trata de um desencarne coletivo, de um compromisso, eu não sei. Porque muitas vezes a gente precisa estar bem atento em relação a essa questão da lei de causa e efeito. Nós temos uma tendência de levar ela ao pé da letra, e nem sempre é assim. Às vezes acontecem situações, né, em que nós somos colocados, né, numa condição aí de desencarne, e muitas vezes a gente não tinha nada com aquilo, né, mas por estarmos naquela localidade ou por maldade de alguém, acaba que isso acontece. É difícil entender isso. Quando a espiritualidade nos passou essa informação, nós achamos até, de certa forma, um pouco incoerente, mas é preciso se pensar nisso. Agora, eu tenho um exemplo muito simples, né, didático, para que a gente entenda esses compromissos. Aquilo que se planta, se colhe. Não importa. Se você não tem a dívida e você recebeu alguma penalidade, aí você pode ter certeza que você está fazendo uma poupança para o seu futuro. Mas imagine o seguinte, você está diante de uma represa de água ali, e você joga uma pedra, quem já não fez essas brincadeiras, né? Você joga uma pedra na água, aquela pedra cai e ali vão formando ondas, e essas ondas elas vão repercutindo. Aos poucos elas vão diminuindo, às vezes desaparecem do nosso ponto de vista, mas elas continuam e a gente não tem ideia aonde essas ondas atingem. Pode ser que lá do outro lado tenha uma sacolinha de supermercado na lateral da represa, e essa onda vai lá e mexe essa sacolinha sai. Ou seja, o resultado daquela atirada da pedra é de responsabilidade nossa. Então, o que vai e volta, porque essa onda ela vai e depois ela vai voltar. E nós somos responsáveis por esse retorno. Então, jogar pedra é opcional. Agora, receber de volta as consequências do ato que nós tivemos é uma obrigação. Nós não temos como fugir disso. Imagina então no desencarne coletivo. É como se nós, em outros tempos, estivéssemos juntos ali do lado, jogando várias pedras no mesmo lugar. Então, ou seja, nós juntos tivemos uma ação em que geraram consequências. E nós mesmos
por providência divina, por misericórdia divina, retornando ao plano espiritual, conscientes da atitude que nós fizemos, que não foi adequada, nós rogamos a Deus uma nova chance, uma nova oportunidade de reparação. E a reparação, ela acaba sendo na mesma medida em que nós promovemos. Muitas vezes nós retornamos, né, inconscientes, né, o véu, né, que nos cerca, ele acaba impedindo que essas lembranças elas estejam limpas na nossa memória, e quando acontece, muitas vezes a gente se revolta, a gente se considera, né, que foi uma ação injusta, né, a gente às vezes até se revolta aí com o próprio Criador, mas no fundo, né, não há nada errado diante das leis divinas, né? Aquele ditado que Deus escreve certo por linhas tortas, eu não acredito muito nele, não. Eu acho que Deus escreve certo por linhas retas. Nós é que entortamos a linha.